Como usar o Simple Filter da maneira certa? Bom, se você clicou nesse vídeo, hoje eu vou dar uma aula de como você vai aprender o Simple Filter da maneira certa, de uma maneira simples e de uma maneira completamente prática. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Bom, o que é o Simple Filter? Bom, o Simple Filter é um tempo verbal usado para descrever ações que ocorrerão no futuro. Claro, ele é usado para eventos que ainda não aconteceram no momento da fala, e ele é empregado para expressar previsões, promessas, decisões espontâneas e planos futuros. Ou seja, o Simple Future nada mais é do que como se fosse o futuro do português, só que aqui nós estamos vendo no inglês. Então, assim, através de exemplos que eu vou mostrar nos próximos slides, você vai perceber que é basicamente o futuro, só que na fala do inglês. Bom, como vamos ver a formação do Simple Future? Bom, para construir o Simple Future, usamos o verbo auxiliar, o will, seguido do verbo principal no infinitivo. Ou seja, aqui eu trouxe um exemplo para a gente ver como isso se aplica na prática. Então, por exemplo, I will study for the exam tomorrow. Eu vou estudar para a prova amanhã. Ou seja, perceba, nesses exemplos, o will é o verbo auxiliar que indica o tempo futuro. E o verbo principal, study, vai aparecer no infinitivo, na forma padrão. Ou seja, quando eu falo I will study for the exam tomorrow, eu estou querendo dizer que eu vou estudar para o exame amanhã. Eu vou. Ou seja, é algo que eu ainda irei fazer. Perceba, é importante notar que o Simple Future não tem variações para a pessoa. No caso do eu, você, ele, ela, nós, vós, vocês ou elas, isso, claro, tudo no inglês. Então, o will é usado para todas as pessoas. Então, o que eu quero dizer com essa afirmação aqui? O will não vai sofrer alterações, nem se você usar o I, nem se você usar o you, nem se você usar o he, que é o ele em inglês, o she, o it, o they, ele não vai sofrer mudanças, certo? Então, quando eu falo I will, he will, she will, it will, they will, o will nunca vai flexionar, nunca vai mudar. Ele sempre vai permanecer nesse formato. Bom, pessoal, aqui nós temos uma outra forma de construir o Simple Future. E claro, podemos formar a estrutura usando o verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal. Aqui, nesse caso, o verbo to be, como o when, o is e o are, funciona como o verbo auxiliar e não mais o will, como eu havia citado no slide anterior. E o going to indica intenção ou planos futuros, ele que vai indicar o futuro, ou seja, o verbo to be vai ser o auxiliar, o going to vai indicar os planos futuros e o verbo principal vai seguir após o going to. Então, como por exemplo, they are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde hoje. Perceba, they, aqui nós temos o pronome are, o verbo to be, mais o going to, they are going to, aqui nós temos o verbo arrive e mais o complemento da nossa frase. They are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde hoje. Bom, agora algumas pessoas devem estar se perguntando: quando eu devo usar o will e quando eu devo usar o going to? Quando eu devo usar a construção do will e quando eu devo usar a construção do going to? E bom, aqui é o seguinte: o uso geral, o will é usado para expressar decisões espontâneas, previsões, promessas e ações futuras que não foram planejadas ou decididas anteriormente, é algo que não temos uma certeza.
é algo incerto, algo que não foi planejado, algo que é uma promessa, uma previsão, uma decisão espontânea. E com isso você vai utilizar o will. Então aqui nós temos alguns exemplos. Exemplo de uma decisão espontânea. It's raining. I will bring an umbrella. Está chovendo. Vou pegar um guarda-chuva. Exemplo de previsão. I think it will snow tomorrow. Acho que vai nevar amanhã. Exemplo de promessa. I will call you later. Vou te ligar mais tarde. Bom, pessoal, e agora nós temos o going to. Quando eu devo usar o going to? Bom, aqui nós temos o uso geral. O going to é usado para expressar planos, intenções ou eventos futuros que já foram decididos ou planejados anteriormente, ou para indicar uma evidência presente de que algo vai acontecer. Ou seja, o will ele era usado para expressar planos que não foram decididos, não foram pré-estabelecidos, que você não possui uma certa certeza se vai acontecer ou não, que você não decidiu anteriormente. Ficou somente como uma promessa, algum interesse de você fazer. Já o going to, ele é usado quando você tem uma certeza do plano que você vai ter, uma intenção, um evento futuro que já foi decidido ou planejado anteriormente, ou para indicar uma evidência presente de que algo vai acontecer. Então aqui nós temos 3 exemplos, e aqui eu vou dar um exemplo de plano já decidido. I am, o verbo to be, o am, going to, o going to, study, o verbo principal, e o complemento da nossa frase. I am going to study for the test tonight. Vou estudar para a prova hoje à noite. Exemplo de intenção ou plano. She is going to travel to Japan. She is going to travel to Japan next month. Ela vai viajar para o Japão no próximo mês. She is going to travel to Japan next month. Exemplo de evidência presente. Look at those dark clouds. It's going to rain. Olha aquelas nuvens escuras. Vai chover. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de plano já decidido. A pessoa vai estudar para a prova hoje à noite. Uma intenção ou plano, ou seja, a pessoa vai viajar para o Japão no próximo mês. E exemplo de evidência presente. Olha aquelas nuvens escuras, vai chover. Uma evidência de que algo vai acontecer. Ela viu nuvens escuras no céu. Com isso é possível deduzir de que vai chover. A chuva vai cair em algum momento. E com isso a gente consegue ter uma certa certeza do futuro que irá acontecer. Bom, pessoal, aqui todo mundo sabe que eu indico o treinamento de inglês completo, onde você vai aprender com uma nativa americana, vai aprender da gramática até a conversação e irá aprender o inglês para obter benefícios tanto profissionais quanto pessoais. O link está na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.